Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E falando em referência, eu estou trazendo uma referência da medicina de Alagoas, Dr. Álvaro Bulhões, cirurgião geral. Vamos bater um grande papo. Primeiro, seja bem-vindo aqui no nosso programa, doutor Álvaro. Prazer muito grande, principalmente esse tema, saúde. Estávamos realmente, você na condição até de já conselheiro aqui do nosso programa, porta-voz da saúde, né? Sempre que a gente precisa trazer alguém que fale um pouco sobre a saúde, quero desejá-los mais uma vez as boas-vindas e, como sempre, perguntando para quem nunca, né, teve a oportunidade de conhecê-lo melhor, quem é Álvaro Bulhões da Silva Neto. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Neto, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Coisa boa. Você é uma pessoa querida, uma pessoa que está sempre próximo a gente. E a gente fica muito feliz de atender um convite seu para poder estar aqui batendo um papo. Bom, o Álvaro Bulhões é médico, cirurgião geral, apaixonado por urgência e emergência, tem formação de cirurgia do trauma, tenho um grande orgulho de trabalhar em hospitais públicos aqui no nosso estado. Fui muito tempo cirurgião da porta do HGE, hoje não estou mais na porta, mas estou cuidando da assessoria técnica de docência, ou seja, os acadêmicos que ficam no HGE, eles passam pela a nossa organização e os nossos cuidados. Estou também trabalhando hoje no Hospital da Mulher, onde eu tenho um grande orgulho de poder ajudar o público feminino alagoano nas patologias cirúrgicas, né? Ajudo também na gestão do Hospital da Mulher como coordenador médico, né? Trabalho num hospital privado aqui do estado, na emergência, na porta, que é a minha grande paixão. Faço também a parte da cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, né? E também faço endoscopia digestiva alta. De que forma você enxergou, pronto, aqui é o que eu quero para a minha vida, é a medicina. Já que, como você acaba de falar, né, queria veredar pelo mundo da Marinha. Isso. Onde foi o divisor de águas assim na sua vida profissional? Então, Neto, quando eu comecei a fazer o científico, que hoje chama nível médio, né? Uhum. Então eu comecei a avaliar algumas profissões e a medicina talvez foi a que se encaixou mais com o meu perfil, né? De querer ajudar, de querer participar, de poder fazer alguma diferença. Não que as outras profissões não façam, mas eu sempre achei que das outras profissões que na nossa época a gente tinha como profissões de escolha, a medicina foi a que eu mais me identifiquei, né? Nunca tive assim a capacidade de parlamentar como um bom advogado, nunca fui bom na matemática para ser um grande engenheiro como meu pai é, né? Então eu me apaixonei pela área de saúde e achei sempre que a medicina eu pudesse fazer alguma ajuda à comunidade. E aí já são quantos anos já nessa labuta no dia a dia? De formado eu faço 26 anos, Cara, de formado na graduação, e na residência médica eu estou com 22 anos de formado. Que maravilha! Doutor, qual a diferença, por exemplo, ser um médico de 26 anos, quando você começou, né, eu perguntaria qual é a diferença de ser um médico daquela época, né, e o médico do século XXI? Eu falo não só na parte de tecnologia, claro, a tecnologia avançou bastante, você vai falar certamente sobre isso, mas principalmente do amor ao próximo. Me parece que antigamente você tinha mais coração no atendimento, e eu falo isso, né, como gestor. Fala um pouco para a gente dessa diferença, doutor Álvaro. Então, Neto, eu não diria que houve alteração assim do ponto de vista humanístico, sabe? O que eu vejo hoje, e eu sinto muita falta de uma medicina de 15 anos atrás para a medicina de hoje,
é o tempo que você consegue dedicar ao seu paciente. Por quê? A gente hoje vive numa situação remuneratória, né, muito aquém do que há alguns anos atrás. Isso faz com que acabe se tendo uma necessidade, até pela questão dos próprios planos de saúde exigirem um atendimento mais rápido, um volume maior para o seu doente, você ficando um menor tempo com esse paciente. E associado à questão tecnológica, né? Então, muitas vezes essa tecnologia atrapalha um pouco ao relacionamento médico-paciente em relação a uma anamnese bem feita, um exame físico mais detalhado. Não que se não faça isso hoje, se faz, né? Mas no passado isso era, vamos dizer assim, muito em maior número do que hoje. E aí onde é que entra a tecnologia, né? Já que a gente está falando da área humanística e hoje em todas as atividades, né, que nós vivenciamos, seja lá qual esfera que venha a ser, a medicina não poderia ser diferente. E hoje você tem por exemplo, eu tenho uma cirurgia aqui no pulmão que foram 60 pontos. Eu tive um derrame pleural muito forte. E talvez hoje, com o advento da tecnologia, eu não teria esse corte nas costas que eu tenho. E eu vou carregar eternamente. Fala um pouco dessa mudança. O que é que representa para a medicina do nosso país e do mundo, né, a inserção, né, no caso, a tecnologia sendo inserida também, né, na medicina? Isso não resta dúvida que é uma mudança, assim, extraordinária. Tanto do ponto de vista diagnóstico, quando eu falo diagnóstico, é o advento de uma tomografia computadorizada de multicanais, que faz cortes mais finos e você tem condição de pegar lesões que no passado você não pegava, né? Que maravilha, cara. A ressonância magnética com seu advento, vendo detalhes, vendo pequenas lesões que muitas vezes você só ia conseguir ver a olho nu numa laparotomia ou até mesmo numa toracotomia, que deve ter sido o que você fez. Do ponto de vista terapêutico, as cirurgias, aí eu vou puxar um pouco para o meu lado, as cirurgias minimamente invasivas, como as oscopias, que a gente chama, que a gente tem a toracoscopia, laparoscopia, ureteroscopia, a gente tem sérios outros acessos, não só a videolaparoscopia, que todos conhecem, que o leigo chama de laser, né? E que de laser não tem nada, né? Verdade. Então a gente consegue fazer pequenas incisões nas paredes, seja torácica, seja abdominal, ou até mesmo usando orifícios naturais, como a urologia muito bem usa, a uretra, e a gente pode fazer tratamentos que no passado você precisava fazer grandes incisões. E a tecnologia também, do ponto de vista de pesquisa, de ciência, de estudo principalmente biomolecular, mostrou que pacientes que sofrem lesões muito grandes nos tecidos, eles têm uma recuperação mais demorada, a dor influi muito num pós-operatório mais adequado. Então, as cirurgias minimamente invasivas, como tecnologia para cirurgia, está com um divisor de águas. E agora a gente já vem uma outra evolução da própria cirurgia invasiva, minimamente invasiva, que é a robótica, né? Explica pra gente, doutor, um pouco onde dessa você, robótica. através da robótica, você vai ter movimentos de uma precisão tamanha que algumas lesões de tecido que no passado eram aceitas como normais nas cirurgias ou abertas ou videolaparoscópicas, hoje com a robótica não se aceita mais, porque você tem uma precisão tão grande naquele movimento que, por exemplo, um nervo sensitivo que você lesaria na cirurgia normalmente, hoje você não lesa mais, porque você, além de conseguir ver o nervo com muita definição, você consegue dissecar esse nervo sem lesá-lo, né? Então, assim, já está num passo adiantado, né? Em relação. Doutor, até pegando um gancho, né? E também isso vai interferir também até na recuperação do paciente, né? Isso... Totalmente, totalmente. Você tem um paciente que no passado você teria que afastá-lo por 3, 4 meses de uma atividade laborativa, hoje com 15 dias esse paciente está de volta, dependendo da sua atividade, né? E no campo também medicamentoso, né? Certamente existe a tecnologia também. O bom desse programa está sendo isso, né? Falar da medicina e sua evolução, né? Você acabou de falar uma coisa maravilhosa.
E certamente também a parte medicamentosa, né? Também quais os grandes avanços, doutor, na parte também daquilo que você passa para o seu paciente que antes não seria tão bom? Então, do ponto de vista de tecnologia farmacológica, hoje se conhece fármacos com uma especificidade e uma seletividade maior do que outros fármacos. Por exemplo, você tem alguns analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides que no passado tinham uma agressão imensa ao rim. Hoje, com estudo de molécula, com alteração da molécula, você pode diminuir essa agressão renal. Hoje você tem antibióticos que podem ter uma seletividade a certos tipos de infecção sem ter uma grande resistência. Então tudo isso é tecnologia, tudo isso melhora. Maravilhoso, e isso impacta em quê? Impacta que na década de 40 você tinha uma vida média em torno de 50 anos e hoje a vida média da brasileira está em torno de 82 anos, 83 anos. Não, e pegando também esse gancho maravilhoso, até os médicos hoje é tudo elegante, tudo bem vestido e merece um café com tudo isso que está passando. Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Pessoal, o programa está bacana hoje, viu? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção. Tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Voltamos com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o cirurgião geral, doutor Álvaro Bulhões, batendo esse grande papo, acredito que vocês devem estar gostando. Doutor Álvaro, a gente estava falando no primeiro bloco, né, dos avanços tecnológicos que existiram, né, dentro da medicina, também falamos, né, sobre a parte, como você mesmo, eu falo medicamentosa, você já usou um termo mais avançado, mais de quem é do ramo, como é que foi que você falou? Farmacológica. E agora, no segundo bloco, eu queria tratar de algo extremamente importante, que ficou marcado nas nossas vidas, que certamente vocês que estão assistindo esse programa devem ter perdido entes queridos, que é a Covid-19. O senhor já imaginava na sua vida, né, nesses 26 anos praticamente de história na medicina, profissional do dia a dia, ficar 2 anos em casa e procurar o povo, e cadê o povo e não vê, e está tudo lá dentro do hospital? Você já imaginava ver isso? Neto, eu nunca imaginei isso. Foram 2 anos de muito sofrimento, de muito trabalho, né? Eu acho que a gente pode dizer que a nossa existência nesse plano terreno, a gente vai dividir entre pré-pandemia e pós-pandemia. Nós todos que estamos aqui hoje, né? Nós vamos contar por nossos netos e serão situações assim bem traumáticas que nós vivemos, né? E nós que ficamos na linha de frente, nós não saímos iguais ao que entramos, né? Todos nós saímos com alguma sequela psicológica, alguma sequela física, né? Doutor, o senhor está falando com a gente, eu estou vendo seus olhos um pouco lacrimejando. Isso retrata exatamente o que o senhor deve ter passado no dia a dia, vendo pessoas chegarem e indo embora. Eu confesso, eu me solidarizo em nome de todos nós que fazemos o programa, né, da sua emoção, viu? Vamos tomar água, que realmente o momento não foi muito fácil. Eu acredito que qualquer profissional de saúde que você venha conversar, só eles vão saber, dentro do coração, o que eles passaram lá, né, dentro da Unimed, do HGE, do Hospital da Mulher.
E é impossível não conversar por meio de lágrimas. Só eles sabem o que passaram, né, isso, doutor? Exatamente. Eu não tive nenhuma perda familiar, graças a Deus. Consegui proteger bem meus pais, consegui proteger bem minha avó, apesar de minhas tias também, que são idosas, apesar de ter perdido minha avó dentro da pandemia, mas não foi pela pandemia, foi uma coisa da senilidade dela. Mas assim, eu vi muito sofrimento das famílias que perderam os seus entes. Eu participei de muitas situações que eu nunca imaginei participar. Vi colegas médicos morrendo de medo de sair para trabalhar, né? Que coisa que vi pessoas ligando para a gente, perguntando se você está bem, está precisando de alguma coisa, né? Isso realmente não é fácil, realmente não é fácil, porque muitas vezes, não, eu perdi meu pai, perdi... Gente, eu estou conversando aqui no programa de hoje com um cirurgião geral que esteve dentro do furacão, que viu no dia a dia pessoas jovens, pessoas, né, idosas, pessoas que representaram a nossa sociedade indo embora assim, no pó, no sopro. E não é fácil, né? Não tem como conversar com esse assunto sem realmente expressar por meio das lágrimas os sentimentos que ainda estão, né, e vão demorar eternamente, eternizado na cabeça de quem está. A gente não vai esquecer, a gente vai lembrar. E assim, a gente também tem que ter isso como um ensinamento, né? Um ensinamento de que a gente nunca pode menosprezar qualquer sintoma de qualquer pessoa, a gente nunca deve menosprezar qualquer situação de saúde pública. Ela tem que, porque no início, o que eu me lembro bem, a gente tinha aquele assunto um pouco obscuro, a gente via muito na televisão, no jornal, não vai chegar no Brasil, não estava perto do Brasil, né? Era no outro lado do mundo, na Ásia e tal. Então, vai ser igual uma nova H1N1, vai ser igual a nova gripe de não sei quem, gripe do porco, gripe do peixe, gripe, aquelas que sempre apareciam no ano. E de repente a gente vê em março de 2020 o mundo parando, né, por um vírus. Que coisa, né, cara? A gente sem saber nada da doença, nada, porque ninguém sabia nada da doença, né? E a gente vendo os pacientes com insuficiência respiratória grave, a gente sem ter leito para botar os pacientes, a gente precisando botar o paciente em ventilador mecânico e não tem ventilador mecânico, o profissional precisa se proteger, não tem material para esse profissional se proteger, o pessoal triplicando, quadruplicando carga horária e muito cansado, e o pessoal que chegava, aí teve um afastamento, como eu falei, de colegas de mais idade, com muito medo de trabalhar, corretíssimo, né? Mas mesmo assim alguns ainda foram ceifados pela pandemia, né? E isso assim trouxe uma situação que a gente acha que pode ser de melhora para a nossa humanidade, né? Que a gente espera que seja, né? E hoje a gente já conhece um pouco mais da doença, já sabe manejar um pouco mais, já sabe aquela coisa de que todo paciente teria que ser entubado. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Então, houve um aprendizado também da manipulação da doença, né? O senhor acha que, claro, e a pergunta ela não é política, até porque esse programa ele é ausente, ele não tem lado, ele é CSA, ele é CRB, ele é Renan, ele é JHC, esse programa aqui eu não quero... eu sou regatiano. Eu sou azulino, né? Azulino, né? Então assim, esse é um programa que todos que me conhecem e me respeitam, né, seja lá JHC, Renan Filho, Rui Palmeira, são todos meus amigos. Então a gente não tem lado, mas claro, a gente tem que enxergar, e aí eu estou conversando com uma pessoa exatamente dentro, né, que eu enxergo como uma pessoa certa para poder falar sobre isso, deixando o lado político de lado. O senhor acredita que se nós não tivéssemos as ferramentas, né, que foram construídas no governo Renan Filho, que são exatamente os hospitais, as UPAs, o senhor acredita que as coisas poderiam ser pior dentro desse cenário tão drástico que passamos? Neto, foi bom você tocar nisso, porque eu ia querer falar, mas estava achando que poderia ter logo essa conotação. Pode ficar à vontade. Se os aparelhos que foram feitos e que foram criados sob o comando do governador Renan Filho, com a organização do ex-secretário Alexandre Aires e do ex-secretário executivo Ramalho, Marcos Ramalho,
a situação alagoana ia ser um caos. Ia ser o caos. Você imagine se só o HGE, só o Hospital Geral do Estado e só o Hospital de Doenças Tropicais, eles fossem responsáveis pela necessidade que a população alagoana teve, por exemplo, de leitos de UTI. Você imagine que teve um período no Hospital da Mulher que nós tínhamos 70 leitos de UTI. Caramba! 70 leitos de UTI. Isso impacta em quê? Impacta em 7 equipes de UTI. E quem é gestor de UTI sabe que a cada 10 leitos, um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, pelo menos 4 técnicos de enfermagem, espaço físico, material, fármacos, todas as insumos, tudo isso. Então, se não houvesse essa organização, se não houvesse todo esse trabalho, a nossa situação no nosso estado teria sido caótica. Doutor Álvaro, aproveitando esse ensejo, eu queria até saber, até curiosidade, durante a pandemia, concomitante à mesma, existiam, porque cadê os pacientes de derrame que não tem mais, de câncer que não tem mais, como é que ficou essa relação? Ainda ficou sem espaço esses pacientes, talvez morreram também devido a essas doenças que não foram assistidos? Então, Neto, aí vem uma coisa, muitos desses pacientes ficaram extremamente assustados de sair de casa, porque todos esses pacientes são pacientes com comorbidades, né? E eram pacientes que, se realmente fossem infectados pelo vírus SARS-CoV-2, que é o Covid-19, eles poderiam ter um agravamento maior dessa doença. Então, muitos se reclusaram mesmo nas suas residências, né? Outra coisa que a gente teve foi uma subnotificação. Então, como estava muito foco em relação ao Covid, não se houve a notificação que normalmente se tem, né? Então, estatisticamente falando, a gente tem um prejuízo grande de outras patologias nesses 2 anos, se a gente for olhar assim, do ponto de vista de valor estatístico, certo? E do ponto de vista de assistência, eles continuariam tendo as suas assistências normais, porque todo o aparelho hospitalar, seja ele público ou seja ele privado, ele continuou a ter a sua ação em outras patologias. Por exemplo, na época do Covid, eu ainda era cirurgião atuante no HGE como porta, que a gente chama, eu ficava no atendimento. E o número de acidentes de trânsito, o número de violência interpessoal diminuiu assim, praticamente zero, né? Não, o povo não saía. Isso, não chegou a tanto a zero, mas assim, chegou perto de uma redução de 30%, 40%. Caramba! Né? Então, assim, estatisticamente é um valor enorme. Verdade. Né? E por quê? Porque o pessoal estava na sua residência. E assim foram os pacientes. Agora, houve um prejuízo das cirurgias eletivas, houve prejuízo das cirurgias de pacientes com patologias mais graves, porque as medicações foram focadas no uso desses pacientes, principalmente as medicações necessárias para anestesia geral, que são as mesmas medicações para os pacientes que ficam entubados praticamente. Então, como houve esse... a palavra não é o desvio, mas como se houve uma necessidade maior nesses pacientes, o número maior de pacientes entubados, então tiveram que ser suspensas cirurgias necessárias naquele momento, que seriam programadas, mas que tinham que ser feitas com uma certa rapidez e não foram. Então, assim, houve um certo prejuízo, mas não foi de todo, digamos assim, único exclusivamente de uma falta de um foco só para o Covid, sabe? Doutor Álvaro, aquelas pessoas que nesse momento estão assistindo esse programa e estão enxergando um grande profissional, eu queria que o senhor passasse um pouco para a gente. Está atendendo no consultório? Existe alguma localização que você possa passar para aqui, a nossa produtora possa colocar aqui embaixo um telefone, ou o senhor só está mesmo nos hospitais? Não, eu faço sim consultório privado. Eu atendo em 3 locais diferentes, porque como a gente opera e tem que fazer alguns horários fragmentados, então é melhor dividir um pouco mais. Então eu atendo no Instituto da Mama, né, ali na Mangabeiras, atendo no Le Monde, no consultório da Santa Cop, certo. E atendo também no Hospital Vida,
onde E aí, eu faço o consultório. todos os pacientes só para a área cirúrgica ou vai lá, você dá uma olhada, dá uma Não, examinada, passa os exames, aí precisa dar uma ajeitada, seria assim? Normalmente eu faço a parte no consultório, eu faço a parte de cirurgia geral, né? E faço também a parte de clínica do aparelho digestivo, né? Porque está afim a cirurgia do aparelho Intestino, digestivo. fígado, toda essa área seria? Não, mais a parte de clínica que a gente chama de aparelho digestivo alto, esôfago, estômago, Entendi. duodeno, né? O pessoal da produção, por gentileza, qual é o telefone que o pessoal pode ligar? Pode ser o 21 21 2900. 21 21 2900. 2900, bota aí produção embaixo, doutor Álvaro Bulhões. Você que está precisando de um grande profissional, acredito que o nosso doutor Álvaro, nosso amigo, nosso irmão, a pessoa que tudo na minha vida é, doutor Álvaro, o que está acontecendo aqui comigo? Vem aqui, meu filho. E eu saio zerado. Eu com certeza indico para você. Se eu quero, em nome de todos nós, doutor Álvaro, todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, agradecer a sua vinda aqui para bater papo, para prestar esses esclarecimentos, claro, na condição de consultor do nosso programa aqui na questão de saúde, dizer que faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. Neto, agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante que é a saúde do povo alagoano. Verdade. Eu queria aproveitar esse espaço e pedir um pouco de atenção a esse mês que é o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha mundial de prevenção de acidentes de trânsito. E os acidentes de trânsito hoje acometem um público jovem, que é um público produtivo, né, e que a gente tem que olhar como também uma pandemia, Sim. que é a perda dessas pessoas tão jovens, vendo que o trauma ele acomete mais as pessoas entre os 15 e os 40 anos. Então, esse mês de prevenção dos acidentes de trânsito como a causa principal de trauma na sociedade hoje civil, a gente está com esse programa através da Sociedade Brasileira de Atenção Integrada ao Trauma, a qual eu sou presidente aqui em Maceió, em Alagoas. Leve o abraço a todos que fazem a sua assessoria, o seu trabalho, os seus enfermeiros e seus pares, seus médicos, amigos. Muito obrigado. Né, estenda tanto o nosso carinho por você, né, como também contagie com o mesmo, porque vocês são uns grandes heróis. Né, e eu fiquei muito feliz agora com a aprovação do aumento, né, dos enfermeiros, é uma coisa que a gente não poderia deixar. Fantástico, né, para a categoria. Parabéns, olha, um grande beijo a todos os enfermeiros, na pessoa da minha cunhada, Fabiana, lá do HGE, que também milita aí, lá da Sococo. Então eu quero dedicar esse programa. Doutor Álvaro já é de casa, é o nosso consultor. Quero dedicar a minha enfermeira, da minha família, Fabiana. Eu queria, antes de terminar, dá para o senhor ficar em pé, eu lhe dar um abraço, claro, por tudo que o senhor fez, claro, tudo que o senhor fez pelo nosso povo de Alagoas. É impossível não externar esse abraço em nome de todos que nesse momento nos assistem, e leve esse abraço como uma forma fraternal de agradecer tudo, né, que o senhor fez e demonstrou aqui por meio das suas lágrimas. Tá certo, doutor Álvaro? Muito obrigado. É isso aí, gente. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural desse lugar fantástico, o Hotel Tambaqui, onde você pode sim trazer a sua família, trazer seus amigos, qualquer pessoa que venha de fora para conhecer essa linda cidade. Não é isso, doutor Álvaro? Com certeza. Hotel Tambaqui. Junta sua família com a família Tambaqui. E se você vai construir ou reformar, não esquece de ir no melhor lugar de Maceió. Faz como o doutor Álvaro, vai na Carajás. Ela está na contramão de tudo que se fala, está tudo caro. Na Carajás não está, não. Carajás, lugar certo para você transformar o seu sonho numa grande realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @Programa Personalidades, como também maior portal de comunicação do estado de Alagoas, @Cada Minuto, ou então, @Neto Alto, e vem comigo nesse novo jeito de fazer comunicação aqui em Alagoas, tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filme, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu!
Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui.